se idealiza muito, né? E claro, porque é maravilhoso realmente, mas não é só maravilhoso. Tem outras coisas que não são nada maravilhosas. E poucas pessoas falam, né? Hoje em dia até se fala mais, mas a gente, quando é mãe, pela primeira vez, assim, é tudo meio assustador. Oi, tudo bem? Eu sou Camila Martins, sou atriz, arte educadora e mãe. Nessa série de episódios, nós convidamos algumas artistas mães da nossa cidade para um bate-papo sobre produção cultural e maternidade. Papo para bater sobre isso é o que não falta. Aliás, precisamos falar. Como produzimos, como criamos, como damos conta, o que nos ampara e como todas essas questões afetam a nossa forma de corporificar as nossas artes. Hoje, a minha conversa é com a Carolina Pifários. Ela que é atriz, arte educadora, produtora cultural e mãe da Alice. Foi diretora do projeto social Teatro da Trilha, idealizadora do Estúdio 455 de Artes Integradas, atuou como atriz em diversas campanhas publicitárias e curtas-metragens locais. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra te ter aqui. Obrigada, Cami. É um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, que é tão necessário a gente falar, né, sobre isso, sobre maternidade versus profissão, e sendo que essa profissão, no caso, é arte, né, que não deveria ser diferente de todas as outras, né, mas acaba de alguma forma sendo. E Carol, para a gente começar esse programa, eu queria saber como ser mãe influenciou na sua carreira. Existe a profissional Carolina antes de ser mãe, existe a profissional Carolina depois de ser mãe. Influenciou totalmente. Quando a gente tem alguém assim dependendo da gente e quando a gente quer, de repente, voltar assim, a nossa energia, a nossa dedicação a uma outra coisa que não a profissão, as coisas começam a mudar um pouco, né? Claro. E você precisou escolher ou abrir mão de alguns trabalhos depois que você foi mãe? Sim, inúmeros, muitos, todos quase. Não, todos não. Muitos em função de horários mesmo, né? Ai, não posso porque eu tô com a Alice, não tem ninguém com quem ficar com a Alice, ou às vezes até tinha, mas eu tinha que levar a Alice lá na casa da minha amiga e tava uma chuva, um frio, e ela era bebê, e eu não ia poder não ia participar daquele casting, né? Sim. Quer dizer, eu até poderia, mas era uma equação assim muito difícil. O ator, a atriz, a gente tem que estar sempre muito disponível, né? Disponível para passar por milhares de seleções e testes, e os processos de ensaio também, eles demandam muito da gente. Então, e criança pequena, Curitiba, sempre tem um resfriado, sempre tem... E aquela coisa assim, tu tem a amiga que tá lá com a tua filha pra tu ensaiar, mas a tua filha tá com febre. E aí? Sim. Né? Então, essas coisas, mas isso eu acho que não é só, né, nós atrizes e tal. Isso acontece de maneira geral. O que muda um pouco é talvez uma segurança, uma estrutura, um suporte que a profissão não nos dá, né? Diferente de outras profissões, de funcionários de empresas ou profissionais liberais mesmo, né? Sim. E, Carol, você foi diretora do Teatro da Trilha, né? Como que surgiu esse projeto e o que ele é? Eu acho que o Teatro da Trilha, ele é um programa à parte, assim. O Teatro da Trilha, na verdade, eu não fui idealizadora. Eu fui convidada para desenvolver esse projeto, né? Eu fui convidada para desenvolver esse projeto, que era uma ideia, assim, inicial, de trabalhar com teatro numa área, num entorno de uma multinacional, né? Então eu fui procurada por essa multinacional para desenvolver um projeto. Eu desenvolvi um projeto que a princípio assim ele era costurado com algumas teorias e alguns
algumas questões pontuais que envolviam o teatro do oprimido, né? Então, as questões sociais e políticas. E a ideia era trabalhar com crianças desde a primeira série, na época, até a 8ª série, né? Isso foi em 2005, final de 2005. E esse trabalho durou... Eu estive, né, durante, acho que 6, 7 anos, até o final de 2011. E era um trabalho maravilhoso, com crianças que entraram lá, crianças, né, e saíram adolescentes. Muitas pessoas ficaram lá, tu é cria, né, lá do Teatro da Trilha, né, e foi um projeto muito rico, assim, para mim, pessoalmente. Profissionalmente também foi algo que me ensinou muito. E foi uma aventura, assim, sou muito grata por ter tido a oportunidade de montar Shakespeare, né? Por ter assim, feito também uma peça muito linda que era a história a lenda da Gralha Azul e o Curupira, que era um passeio pela floresta, porque esse projeto ele estava dentro de um centro ambiental, então tinha uma relação com o meio ambiente, né? Uma relação muito, muito legal, assim. E Carol, você já era mãe quando você começou a trabalhar lá no Teatro da Trilha? Não. Quando me pediram esse projeto, eu tava mambembando no interior. E aí, naquele tempo, não existia notebook. Eu escrevi o projeto em lan house com disquete. Tô denunciando aqui a idade, né? Mas foi bem isso mesmo. Foi 2005. Início de 2005 que eu comecei a escrever o projeto. Aí eu acho que demorei uns 6 meses, assim, para ajustar e tal. E aí eu comecei a fazer o projeto, eu não era mãe ainda, né? Eu não era mãe, eu tinha um relacionamento, um namorado, mas eu tava mambembando, escrevendo o projeto nas lan houses dos interiores da vida. E aí quando o projeto foi aprovado, né, eu comecei a ficar mais em Curitiba e desenvolver o projeto, e alguns meses depois eu fiquei grávida. Então, aquele início ali do teatro, vamos dizer assim, o primeiro ano do Teatro da Trilha, 9 meses desse 1 ano, eu tava com a Alice na barriga, ali no forno, né? Nasceu teatrando. Nasceu super teatrando. Quando ela ia pra lá, né, ela era mais uma criança ali junto. E como foi, assim, tocar esse projeto sendo mãe de uma bebê, né? Quais os desafios que existiram nisso? Olha, eu vou te dizer que foi um processo que hoje eu vejo ele como um processo violento, assim, para mim e para Alice, porque o meu regime de trabalho esse projeto, ele era através da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo, né, federal, e eu era prestadora de serviços. Então, como prestadora de serviços, se você não trabalha, você não recebe. E quando você tem, mesmo tendo apoio familiar, financeiro, né, mas você tem aquela responsabilidade, né, você não vai parar de trabalhar, né, você não pode parar de trabalhar, você tem essa... E quando a Alice tinha 20 dias, eu voltei ao trabalho. Mas foi um processo, assim, bem violento, que hoje, se eu fosse voltar, né, no tempo, eu não teria feito assim, não teria feito desse modo. Então, esse foi o início, né? E aí depois, claro que foi complicado, foi muito complicado, porque a criança não sabe que agora não pode chorar, que agora não pode falar, né? E às vezes, assim, lidando também com a parte burocrática, né? Eu não podia falar no telefone, que era, né? É um tapinha no telefone, é um processo muito complicado. E eu queria que ela tivesse presente, mas era bem desafiador, sim.
E, Carol, do que você mais sentiu falta em questões assim de amparo, mas também de estrutura, amparo legal, depois que você virou mãe artista? Olha, eu senti falta. Eu comecei sentindo falta, assim, de uma carteira assinada dos meus direitos garantidos, né? Uhum. Algo que eu senti muita falta disso, assim. Meu Deus do céu, eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, eu não posso trabalhar. Se eu não puder trabalhar, talvez eu não consiga pagar a escola da minha filha, né? Uhum. Eu senti falta, assim, de ter um lastro financeiro para. E tô sendo bem específica, assim, na questão financeira, que o artista, a artista, os artistas e as artistas, nós somos muito desamparados financeiramente, né? E somos desamparados nos nossos direitos, né? Nós não temos direitos que as outras pessoas têm, e eu não entendo muito bem por quê, né? Como se a arte não fosse importante, né? Como se aquilo que eu estivesse fazendo naquele momento fosse importante até certo ponto, né? Porque eu tinha consciência que um trabalho que tem assim um apoio de uma grande empresa, que um trabalho que tem um apelo social, e não era um trabalho para inglês ver, era um trabalho que realmente ele acontecia, né? Eu vi gente se transformando, né? Eu vi gente saindo dali, indo para a universidade. Talvez não fosse o seu caso, mas algumas crianças ali não tinham perspectivas, e realmente o teatro transformou elas, né? A arte tocou de alguma forma. Então, assim, eu não tenho dúvidas da importância desse trabalho, né? E não só dentro do aspecto social, que era bem a área, né, do envolvimento artístico. No entretenimento também, eu tinha um contrato de trabalho, né? Um contrato durante 6 anos. Então, e no momento que esse contrato foi rompido, acabou, ninguém deve nada para ninguém, né? Sendo que a gente sabe que dentro de qualquer outra estrutura, estrutura profissional, né? E uma estrutura de outra de instituições, né? Você tem direitos, né? Sim. Ainda tem, né? Talvez daqui a pouco a gente nem tenha mais, mas por enquanto a gente tem. É. Então, esse amparo, trabalhista foi, sem dúvida, o maior desafio, assim. E é ainda um desafio. Esse projeto, ele veio disso também, né? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa, Carol, quando você me contou, né, que era, que foi o seu TCC e que você quis trabalhar isso com as crianças, foi sobre o teatro do oprimido. Você pode falar um Sim. pouquinho sobre o porquê você quis trabalhar o teatro do oprimido com as crianças? Bom, o Teatro do Oprimido, eu conheci o Teatro do Oprimido antes de eu vir para Curitiba e antes de eu fazer artes cênicas, porque eu conheci através da figura do Augusto Boal. Eu ganhei um livro e esse livro me instigou muito, porque o Teatro do Oprimido, ele coloca o ator ou o não ator como um agente da própria vida, um agente social, principalmente. E então, assim, desde aquele tempo lá, eu acreditava muito nesse caminho, né? Na arte como agente transformador, né? Transformador pessoal e transformador social, né? Daquilo que tá, né, que tá na minha volta, que tá agindo ali comigo. E aí, agora não me lembro se foi 2001, que teve o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de conhecer o Augusto Boal, que foi esse gênio maravilhoso que inventou, na década de 70, o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido, ele é difundido em mais de 70 países, em projetos importantíssimos na América Latina. Ele trabalhou diretamente com Darcy Ribeiro, Paulo Freire, com programas de alfabetização de adultos. É um mágico, assim, né? E que sai um pouco, assim, vai por um outro caminho,
né, do teatro convencional, do teatro comercial. Ele é um teatro que é muito usado em sindicatos, ele é uma linguagem teatral, tem um discurso teatral que ele é usado em grupos sociais, em grupos de mulheres negras, né? E tem vários níveis, né? O teatro do oprimido tem o teatro fórum, e aí no último nível ainda tem o Arco-Íris do Desejo, que foi um dos últimos livros, talvez o último livro do Augusto Boal, que ele vai até um pouco pro psicodrama. Mas não é porque o teatro tem esse apelo social que ele se desliga da estética, né? Ele é uma ferramenta tão poliédrica que é possível a gente usar o teatro do oprimido de diversas formas, né? E o meu projeto de TCC, de artes cênicas, né? Ele envolvia um grupo de mulheres, né? Um grupo de mulheres, e tinha uma comunicação com o texto A Casa de Bonecas do Ibsen. Mas foi um projeto que ficou no papel ali, mas aquilo ali me deu vontade de colocar ele na prática. E quando me pediram o projeto para trabalhar com criança dentro de uma vila, eu digo, teatro do oprimido, não é outra coisa. Ótimo, muito bom. E, Carol, você sentiu culpa em algum momento quando você voltou a trabalhar, né? Porque você contou que você voltou depois de 20 dias que a Alice tinha nascido. Não só eu sentia culpa, como meus seios sentiam culpa, porque aquele momento que eu achava que a Alice queria mamar, né, molhava assim a minha camiseta. Isso é uma coisa que eu acho que felizmente eu me livrei, né, dessa palavra culpa, que às vezes está tão ligada assim ao ser mulher, está tão ligada ao ser mãe, né? A gente carrega sempre uma culpa, uma insuficiência, né? E aí, num terceiro estágio, assim, uma vitimização, o outro não me deu, né? Uma vergonha, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Eu acho que eu me livrei disso. Mas é um percurso pra gente se livrar disso, porque se idealiza muito a maternidade, né? Se idealiza muito, né? E claro, porque é maravilhoso realmente, mas não é só maravilhoso. Tem outras coisas que não são nada maravilhosas. E poucas pessoas falam, né? Hoje em dia até se fala mais, mas a gente, quando é mãe, pela primeira vez, assim, é tudo meio assustador. E sim, tive muita culpa. E eu acho que assim, não é... Tem certas coisas que entram dentro até de uma questão assim... biológica, né? Fisiológica. Foi muito agressivo eu ter me separado da minha filha com 20 dias, né? Foi muito agressivo. E eu precisei resgatar isso em outro momento, né? De ficar junto com ela o tempo todo, né? Então... mas hoje em dia eu já me livrei disso, e eu acho que quando a gente assume assim, um caminho da verdade, né? Acho que se a gente pensa nisso, assim, o caminho da verdade minha filha não realmente, aquele momento não foi ideal, aquilo não foi legal, mas era o que foi possível, isso é a verdade, não é outra coisa, né? A sociedade nos deixa muito inseguras, né? Assim, essa pressão social nos dá uma insegurança que é muito nociva para a criança. Então a gente tá... quando a gente assume essas culpas, quando a gente mergulha nessa insegurança, a gente está assumindo que a gente está criando... que a gente está colocando essa insegurança na mamadeira dos nossos filhos, né? Me considero, até pela filha que eu tenho, por ver assim, quem a Alice é hoje, eu acho que acabou dando tudo certo, né? Acabou dando tudo certo. Mas senti, sim, muita pressão. E, Carol, você falou sobre esse momento onde vocês se reconectaram, né? Conta pra mim quando que foi esse momento aí na sua vida. Nossa, foi uma loucura. Foi mais ou menos quando a Alice ela estava indo pro 4º ano. Espetáculo e temporada fora. Durante toda a infância, a primeira infância da Alice, né, desde que ela nasceu até 6, 7 anos. Era sempre essa loucura.
E claro, ela tinha uma excelente escola, eu tinha pessoas que o pai dela me dava muito suporte, precisava ir para fazer temporada em São Paulo, e aí eu ficava de quinta a domingo fora, e assim, com perdas enormes. Comecei a perceber, assim, essas perdas que eu fui tendo, né? Que foi, mais um dentinho que nasceu, uma palavrinha nova, consegui colocar meia sozinha, e isso, assim, isso era muito... Mas isso não era a sociedade, isso era eu mesmo. Eu sentia, assim, isso me agredia muito. E fui trabalhar como produtora cultural, foi maravilhoso dentro do Sistema S, foi muito legal, só que não, fiquei 2 anos lá, foi muito legal, mas não era pra mim, sentia muita falta desse contato mais direto, assim, com as pessoas, através da arte, mas enfim. E eu fiquei 2 anos trabalhando num projeto pessoal. E nesses 2 anos trabalhando dentro desse projeto pessoal, eu tive a oportunidade de ficar em casa. E em casa eu arrumei a minha filha para ir para a escola, eu fui levar, eu fui buscar, eu fiz o lanche. E isso foi ótimo, foi um resgate maravilhoso assim que a gente teve. E assim, se ela me ouvir falar uma coisa, ela diz, mãe, que isso? Né? Não, sempre foi normal, né? Sempre vai dizer, ela é muito desencanada, assim, né? Mãe, que isso? Não, nada a ver, né? Porque era uma coisa minha, né? Talvez mais minha do que dela. Dessa culpa social, mas como também se eu resgatasse algo que talvez tivesse ficado perdido lá atrás, assim, no meio desse turbilhão, né? No meio sempre dessas encruzilhadas, né? Vou pro ensaio ou fico com a minha filha que tá com febre. E muitas vezes eu ficava com a minha filha que tava com febre, mas aí eu também não tava completa. É um xadrez que não é muito fácil. E para você, qual é o papel da arte-educação? Ai, guria, que pergunta difícil. Qual o papel da arte-educação? Assim, eu acho... Eu só posso falar do lugar onde eu tô, né? Mas pra mim, funciona da seguinte forma. Em algum momento, lá no meu passado, quando eu era uma criança, uma adolescente, a arte me despertou alguma coisa, né? E esse despertar em mim alguma coisa fez uma conexão com o universo. Por um outro lado, eu não tinha conexão com mais nada. Então, o que me conectou, assim, com o mundo, com a vida, com as coisas, foi a arte. E na minha cabeça, a minha pretensão como arte educadora é fazer essa conexão para outras pessoas. Né? Porque às vezes eu fico pensando assim, gente, se não fosse a arte, eu não sei, eu seria uma criatura neurótica, eu seria impossível, nem eu suportaria, né? Se não fosse isso, né? E então, assim, talvez a arte dentro de um ambiente de um ambiente institucional, de uma escola, por exemplo, talvez ele passe batido para muitas pessoas. Mas para 1, 2, 3, 4 que eram como eu, que são como eu, não vai passar, né? E, poxa, se não for eu a fazer isso, né, outras pessoas vão fazer, mas eu também quero, né, poder dar esse eu sempre acho assim que a arte, eu imagino assim um par de óculos, né? A arte é como se fossem óculos que fazem você ver o outro, ver o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira colorida, de uma maneira que só tu consegue ver ali, né? E conseguir passar isso pro outro, né? E ver o óculos do outro também, ver o que o óculos do outro vê. Eu acho que essa que é a importância. Sem contar, isso falando assim de uma maneira bem subjetiva, né? Mas sem contar que a arte, ela é uma ferramenta, na minha opinião, ela é uma ferramenta para a construção de um mundo humano, né? Humano, no sentido positivo da palavra, né? No sentido que a gente tem uma humanidade aí tão... que eu tô tão desacreditada, mas se a gente for pensar que a arte ela desperta a sensibilidade,
né? Que ela desperta o olhar para o outro, que ela desperta o gosto pelo pensar. A arte, ela não está sozinha, ela não é uma bolha, né? A gente ainda vive nesse sistema educacional que trata as coisas fracionadas, né? As matérias. A arte, ela nunca está sozinha, né? Assim como nenhuma outra disciplina está sozinha. A arte, ela está só dando ali, ela tá unindo todas, né? Todas as outras, todos os conhecimentos se unem pela arte. Então, a importância, poxa, a importância é enorme, eu acho, né? Eu acho, aliás, se eu não achasse, eu nem faria isso. Carol, e para você, ser artista, mãe, brasileira, independente é? Ser guerreira. Guerreira. Ser guerreira. Ser muito guerreira. Ser muito guerreira. Ser muito guerreira. Carol, e para ir finalizando a nossa conversa, o que você está produzindo agora? Eu tô, na verdade, no momento eu tô finalizando o ano de 2020 na minha segunda graduação e me preparando para encarar um mestrado dentro de um caminho aí que eu encontrei, que é o enfoque decolonial no ensino da arte, que traz muitos questionamentos lá do tempo do Teatro da Trilha. Carol, muito obrigada por essa entrevista, por ter aceitado estar aqui nesse espaço, contando um pouco sobre a sua experiência da maternidade com a produção cultural. Emocionante para mim é ver, assim, né, te ver como assim, um fruto, né, desse trabalho, né, que às vezes a gente nem sabe direito o que tá fazendo, né, eu não, né, às vezes eu podia parecer ter muita segurança, mas a gente tá testando ali, né, isso que é a mágica, a arte faz com que as pessoas se conectem, né, então fico muito feliz que tu tenha ido por aí, né, e espero que tu sejas muito feliz. As redes sociais da Carol estão linkadas aqui nesse vídeo. Muito obrigada para vocês que nos assistiram. Esse projeto é uma realização do coletivo Trupe das Pulgas com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. Eu espero você no próximo programa. Muito obrigada e até lá! A Carol agora atua também nas artes visuais e está pesquisando a arte educação decolonial. Você pode acompanhá-la nas redes dela, que estão na descrição do vídeo. E você? Como foi que a arte ou a educação mudaram sua vida? Comenta aqui pra gente e não esquece de deixar seu like, compartilhar esse projeto e seguir a Trupe das Pulgas nas redes.